Olá, meus amigos. Eu sou Fernando Martim e você está em mais um vídeo do Microsoft Virtual Academy do primeiro módulo. Nesse vídeo falaremos sobre o metro. O que é o metro? Como ele impacta na sua vida, na maneira de pensar, na maneira de criar aplicações e games para o Windows. E quando eu digo Windows, estou falando além do Windows Phone 7. Na verdade, os conceitos que falaremos aqui, você vai conseguir empregar principalmente em outras telas, como por exemplo, do novíssimo Windows 8, que já foi divulgado e já está disponível o Developer Preview. Eu estou fazendo esse vídeo em janeiro de 2012, ainda não foi lançada a versão beta, mas o que falaremos aqui, com certeza você vai identificar e também vai colocar em prática em outras plataformas além da plataforma de desenvolvimento do Windows Phone. Então vamos começar. O Metro. Primeiramente, podemos dizer que o Metro é o nome da linguagem de interface do Windows Phone. Foi um conceito implementado nas interfaces do Windows Phone. Esse conceito, ele é totalmente novo. Esse conceito não foi uma grande inovação, na verdade, não tem relação com o que você está acostumado até agora, em termos de navegação, em termos de janelas, em termos de ícones. Então, muitas coisas mudaram. É um conceito que permite principalmente uma riqueza fantástica na maneira que o usuário irá interagir com a sua aplicação. Então, a tal da user experience, né, experiência do usuário, será muito mais interessante se você criar aplicações baseadas no Metro. Vamos lá. O Metro tem vários conceitos, e dois deles são o conceito de hubs e panoramas. Do seu lado esquerdo você está vendo uma imagem que na verdade é um hub de pictures, um hub de fotos. E esse hub, na verdade, é até um controle que falaremos depois no desenvolvimento de Windows Phone um pouquinho mais avançado, mas o que eu quero adiantar aqui é que ele é um template, já é um layout que você consegue desenvolver aplicações já utilizando todos esses recursos do panorama. E quando você vê essa imagem na horizontal, você pode perguntar, ué, mas o telefone não é assim na horizontal, ele é na vertical, então por que essa imagem é na horizontal? Na verdade, ela não é apresentada 100% para o usuário. O usuário consegue arrastar para a direita e para a esquerda e navegar entre essas colunas, como você está vendo a primeira ali, que é a galeria. Na segunda você tem algumas fotos, na terceira você tem ali o que há de novo, por exemplo, em serviços como Windows Live, Facebook, enfim, é uma maneira diferente de navegar. Por que que isso é importante? Então, existe uma facilidade muito grande na hora de navegar entre esses novos conceitos do Metro. Então, quando eu faço uma aplicação baseada em Metro, uma das características simples, você identifica que não existem tantos cliques para consumir informação. É isso mesmo. Então, na hora que você quer interagir com uma aplicação, você não precisa necessariamente clicar várias vezes na sua aplicação. Então, uma pequena interação, pequenos toques, muitas vezes nem é um clique, em si é um arrasto, né, para a direita ou para a esquerda, você consegue consumir informação. Então, nesse panorama, uma vez que eu estou navegando nele, eu consigo jogar a tela para a direita ou para a esquerda, consumir a informação dessas colunas, sem necessariamente ter ícones para cada uma dessas colunas. Então, eu consigo acessá-las sem clicar num ícone. E falando em ícone, do lado direito eu tenho um tile. Por que eu tenho um tile ali? O que ele tem a ver com ícone? Na verdade, o conceito de ícone já está um pouquinho ultrapassado. Muitas vezes ele ainda é utilizado, mas em uma plataforma tão inovadora quanto o Windows Phone 7, esse conceito mudou um pouquinho. O Tile, ele permite com que você consuma informação da aplicação antes mesmo de abrir a aplicação, porque o próprio ícone desta aplicação já te passa algumas informações. E como você consegue ver, do lado direito você tem um tile com uma foto, estou falando, essa foto diz ali que ela vem do serviço que é o Flick, né? Eu estou vendo a Torre Eiffel ali, na França, Paris, e o que isso quer dizer? Eu já estou consumindo um dado do Flickr sem abrir o Flickr. E isso é muito interessante. Eu economizo muitos cliques, eu facilito a navegação, né? O usuário não precisa ir tão profundamente, muitas vezes até se perder nos seus cliques para saber aonde eu estava, o que está aberto, o que está fechado. Só de bater o olho eu poderia consumir. Por exemplo, se fosse sua aplicação, você empregando o conceito do metro, digamos que você faça uma aplicação que utiliza a câmera e salva fotos no telefone do usuário. Você poderia carregar no seu tile a última foto que ele tirou. Então, só de abrir o Windows Phone, só de olhar para o telefone, ele ia consumir a última foto, sem
necessariamente clicar nela. E aquelas informações que vocês estão vendo ali embaixo, que depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, você poderia trazer dinamicamente. Então tem algumas informações ali que precisam ser dinâmicas e não estáticas. E isso traz muita riqueza para o usuário na hora de interagir com a sua interface. Então, eu tenho um conceito de hub panorama do lado esquerdo e já um pouquinho falando sobre tile do lado direito. Vamos para o próximo conceito. Aqui eu tenho mais um panorama e nesse panorama eu gostaria de identificar, de salientar para vocês a navegação simplificada. Então, olha a quantidade de informações que eu tenho nesse panorama. Na verdade, ele inclusive é um panorama do próprio Marketplace. Então, eu tenho ali na primeira coluna alguns destaques, né, onde eu tenho principalmente ali me mostrando que existem 2 downloads e 3 updates que eu deveria fazer. Eu tenho uma outra coluna onde eu tenho várias categorias que existem realmente no Marketplace, como games, entretenimento, música e vídeo, foto, lifestyle e assim por diante. Eu tenho top ali, algumas categorias em grande destaque dentro do Marketplace. Eu tenho new, já com alguns tiles, com algumas imagens ali relacionadas a aplicações. Então eu tenho uma série de coisas nesse panorama que eu navego de uma maneira muito simples. Facilmente eu arrasto para a direita e para a esquerda, sem precisar clicar em nada. Uma aplicação que não tivesse um conceito de metro, eu teria botões para cada um desses itens, cada um dessas colunas para navegar entre eles. Então vocês veem como é muito simples, muito fácil navegar em aplicações que utilizam já o conceito do metro. Ah, e mais um detalhe, essa imagem que você está vendo do fundo também é uma imagem dinâmica, né? Então você vê que a aplicação ali do lado esquerdo é exatamente, que existe um tile nela, é exatamente a aplicação, um background que você tem no Marketplace. E inclusive, quando você fizer a sua aplicação e submeter para o Marketplace, você pode também criar uma imagem de background que pode ganhar mais relevância, enfim, deixar muito mais interessante, com muito mais destaque a sua aplicação dentro do nosso Marketplace, ok? Nova identidade. Isso você verá com muita facilidade. Só de bater o olho no Windows Phone você verá que existe uma identidade totalmente diferente. E dá para identificar também que é muito forte o assunto sobre cores, a relevância que as cores têm nesse novo conceito, dessa nova identidade. Então, não existem muitos elementos de layout, de design, que não sejam itens de importância realmente para o usuário. Então, o que você está vendo de cores, o que você está vendo de conteúdo, é justamente uma maneira de dar mais destaque para um determinado conteúdo. E as cores não estão lá simplesmente para deixar as aplicações mais coloridas ou mais bonitinhas. Então, existe ali um conceito realmente de relevância na hora de empregar cores nas suas aplicações, né? Inclusive, as cores elas impactam diretamente na nossa percepção, para onde a gente vai olhar primeiro no momento de abrir a aplicação, né? Então, são muitas coisas aqui relacionadas, a gente está falando de muitos conceitos, mas o que é importante é que existe uma nova identidade e é importante que ela seja implementada, que você siga essas boas práticas do Metro na hora de criar suas aplicações para que a experiência do usuário não fique quebrada, que ele está utilizando lá o Windows Phone com aplicações que estão seguindo o Metro e de repente ele entra na sua aplicação que ali parece muitas vezes com um formulário web, parece com aplicações de Windows Forms, coisas antigas que você não está empregando esses novos conceitos de usabilidade. Então é muito importante pensar em Metro, pensar em um novo conceito de usabilidade. Crie com essa identidade. Por que existe esse slide para esse destaque? Eu estou falando aqui de identidade nova, de metro, de guideline, de boas práticas. E pode parecer que muitas vezes, se todo mundo seguir o metro, as aplicações vão ficar exatamente esteticamente iguais, né? Elas vão ficar esteticamente muito parecidas. Mas isso não é verdade. Então você consegue seguir uma guideline, você consegue entregar para o usuário toda aquela qualidade de experiência realmente, porém customizada. Então, do lado direito, você vê ali que existe uma identidade totalmente diferente, porém seguindo realmente ainda a guideline do Metro. Então não quer dizer que todas as aplicações são iguais, todas as aplicações são simplistas ao extremo, não é isso, né? Mas existe uma maneira diferente de criar a sua aplicação. Você começa a considerar algumas coisas que muitas vezes você não considerava no passado, e é importante para que o usuário sinta isso, essa facilidade, essa simplicidade lá no final, no momento de consumir, de utilizar a sua aplicação. Esse slide é extremamente importante, porque na verdade ele contempla 4 dicas que são interessantes para que você consiga realmente fazer aplicações que seguem a linha do metro. A primeira coisa,
tipografia. A maneira que você escreve as informações, elas são relevantes. Você pode ver nessas duas imagens, que na verdade são iguais com temas diferentes, que a fonte utilizada é diferente, onde eu utilizo caixa alta, caixa baixa, enfim, qual é o tipo de fonte que eu utilizo. Então, é muito importante que você identifique que muitas vezes você está fazendo layout, você está dando prioridade para informações na tela somente alterando a tipografia. E isso também vale para conteúdo. Então, você está vendo, são telas acabadas, são telas prontas do Windows Phone, que elas ficaram prontas simplesmente com o conteúdo. Não houve um processo só de embelezamento dessa interface. Então, a própria tipografia e o conteúdo já deixaram as aplicações muito belas, muito bonitas, com um acabamento profissional. E não necessariamente passou ali por um momento de vamos embelezar aquela aplicação. Isso não existiu. A mesma coisa é para o layout. Então, a maneira que foi distribuído os dados, as informações na tela, fez com que ficasse fácil de navegar, fácil de visualizar, que o usuário consumisse informações. E por último, cores. As cores existem para dar relevância, como nós falamos em alguns slides lá atrás. Então, são 4 dicas bem interessantes. Na hora de criar sua aplicação, pensa qual é o tipo, qual é a tipografia que vai ser empregada. Qual é o conteúdo? Primeiro, pense no conteúdo. Como o meu conteúdo preenche a minha tela? Terceira coisa, layout. Qual é a maneira interessante de deixar disposta essas informações para consumir com mais facilidade? E dê cores para aquilo que merece relevância. E utilize as cores de acordo com as relevâncias de cada item da sua tela. Isso é muito importante. A mensagem é: Metro é muito mais que design. Então, quando eu aqui estou falando de Metro, não estou falando simplesmente de cores, eu não estou falando de uma nova identidade visual. Estou falando de um conceito totalmente novo. É interessante repensar a maneira que o usuário interage com a sua aplicação. Você vai ver isso rapidinho. Quando o usuário baixar a sua aplicação e utilizar, ele vai falar: nossa, como é fácil, como é simples. Vai mostrar para outras pessoas, vai utilizar com muito mais frequência e no final das contas você ganha muito mais relevância. O usuário vai ficar muito mais feliz do outro lado. Então pensem em Metro. Metro é um assunto extenso que dá para se falar muita coisa sobre ele, mas existe uma guideline, como eu falei para vocês no comecinho desse vídeo, sobre o Metro. Se você já marcou algumas URLs que eu passei lá no primeiro vídeo, você possivelmente já se deparou com essa guideline. Se não, eu vou mostrar para você que ela está lá no create.msdn.com. Então, lá no App Hub, navegue entre os links disponíveis relacionados ao Windows Phone, você verá que existe muito conteúdo relacionado com o Metro. Inclusive, existe um fórum também que você pode tirar dúvidas, inclusive postar screenshots e discutir um pouquinho sobre o Metro. É difícil falar também porque não tem certo ou errado, então muitas vezes, como uma coisa de conceito muito forte e relativamente inovadora, muitas pessoas ainda têm muito que aprender relacionado ao Metro. Mas dominando, o legal é que você entenda que você estará pronto não só para aplicações para o Windows Phone, mas também para o Windows 8 e o futuro de interfaces da Microsoft, como também você já vê também o Metro já implementado na nova dashboard do Xbox 360. Então, dominando o Metro, você vai poder fazer aplicações onde a sua imaginação permitir. Ok, pessoal? Espero que o Metro esteja claro para vocês. Bons estudos, bons desenvolvimentos. Até mais!